Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou persistir dados nela, eu vou fazer insert. E como que faz insert? Aí é padrão. Eu vou pegar aqui uma command window e vou vir aqui, ó, insert into minha tabela cliente, certo? Aí fica uma dica. Se eu sempre informo aqui os campos, tá? Código, nome, telefone, nascimento. Esses são os campos que vão ser inseridos. Values, agora os valores. O código vai ser 1. O nome, como é um texto sempre entre aspas, vai ser Fábio Cardoso. Podem criar no comando aí também, tá? O telefone, eu vou colocar aqui meu telefone. É 11 9999 8888. E depois eu vou colocar o nascimento. Bom, a minha data de nascimento. Eu tenho duas formas de informar a data. Aqui eu vou. Vamos no modelo, depois a gente fala de data. Sysdate. Sysdate retorna a data do sistema, tá? Então ele vai gravar a data do sistema como minha data de nascimento. Depois a gente fala sobre o campo data. Pronto, esse aqui é o meu comandinho de insert. Fábio, você falou pra gente sempre informar os campos. Por que eu sempre informo os campos? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Não informar os campos. Se eu não informar os campos, ele vai entender que eu preenchi aqui todos os valores da minha tabela. Tipo assim, eu coloquei valor para cada campo. Então ele vai fazer o insert. Mas agora imagine o seguinte: você fez esse comando, mandou na sua aplicação, foi para o seu cliente. Aí seu cliente pediu o que para você? Eu quero que você adicione um campo agora, o RG. Aí beleza, você adiciona o RG, manda para o seu cliente. Todo lugar que chamava esse insert aqui vai começar a dar erro. Por quê? Porque você não informou os campos aqui. Se você tiver informado os campos, ele só vai inserir o que você colocou. Agora, se você deixar aberto, ele vai obrigatoriamente esperar todos os campos. E como o seu comando vai estar errado, ele vai dar erro em todos os lugares e chamar o insert. Então a gente informa sempre todas as colunas que eu vou usar. Eu posso, por exemplo, fazer o insert só em alguns dados. Nem todos são obrigatórios. Mas eu tenho que informar quais as colunas que eu estou inserindo toda vez. Quando eu chegar aqui no fim desse comando e dar um Enter, olha lá, uma linha inserida. Só que o que faltou? Eu preciso dar um comando onde ele vai persistir, confirmar a persistência do dado, que é o commit. Tá? A gente fala assim, quando a gente dá commit, ele grava o dado no banco. Isso não está completamente errado. Mas o Oracle tem uma série de controles que ele faz lá para validar isso. Tá vendo que a hora que eu rodei o insert, o PLSQL abriu essas duas? Ficou habilitado esses dois carinhas aqui? Ela ainda não voltou, Fábio. A tela, né? Oh, perdão, É. desculpa, gente. Ah, e uma pergunta enquanto você abre a tela. Por exemplo, a gente está tentando inserir data na mão, só que ele não está validando. Ele dá erro quando a gente tenta colocar o formato. Aí tem que usar o toDate para colocar data? Isso, o que acontece? O banco, ele funciona assim. Agora vocês estão vendo minha tela? Então, Tá legal. Como que funciona o banco de dados? O banco ele vai ter uma configuração dele, regional, vamos chamar assim, uma configuração de data, formato de moeda, tudo mais. Ele tem uma configuração dele. E você também tem a configuração do client. Você pode ter um client configurado de uma maneira e um banco configurado de outra. Quer dizer que quando o seu cliente mandar o comando, ele vai mandar no comando da maneira com que os dados, o seu dado tá, as suas parametrizações regionais estão configuradas, tá? Então o que acontece? Isso aí ele geralmente pega do computador, né? Ele pega a configuração que está no computador. O que acontece aqui, tá? No que vocês fizeram. Se eu colocar nesse formato aqui, ó, vou colocar a minha idade, minha data de nascimento, né? Ó, 31-Jan-80. Eu rodar esse comando? Ah, tá. Deixa eu só corrigir aqui porque eu já rodei ele uma vez, né? De novo. Rodar o comando, olha lá, inseriu. Fábio, mas você inseriu um texto. Como é que ele entendeu como data? Porque o meu cliente entende, está configurado com esse formato de data. Aliás, o meu banco está configurado com o formato de data. Dia a dia, traço, mês,
mês por extenso, traço, 2 dígitos ano. Ah, mas eu não vou mandar assim. Eu não sei como a informação vai vir lá do meu, do meu cliente, né? Então eu posso fazer o quê? Vou dar um Roberto aqui de novo. Eu posso fazer isso aqui, como você falou mesmo, Wesley. Eu vou fazer um to date. Aí eu coloco entre aspas a minha data do jeito que eu quero. E aí eu formato do jeito que eu quero, né? Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei, ó, converte esse texto para data. Tá bom, mas que formato de data que você está informando? Dia a dia, mês, mês, ano, 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 ano. Legal. Opa, faltou um parênteses. Pronto, ele inseriu. Deu para entender aqui como ele faz essa questão da formatação de dados? A gente vai falar mais de data, tá? Mas só explicando para vocês que o sysdate, ele já retorna a data do sistema, ele já passa liso, porque ele já está vindo num campo de tipo data. Agora, se eu quero formatar um texto como data, eu preciso usar o toDate ou informar na configuração do meu servidor. Como eu não vou saber, e também não tem necessidade de eu me arriscar, né? Eu pego e sempre informo a data e o formato dela. Aqui eu poderia informar a hora também, tá? O campo data ele armazena a hora também. Ficou claro para vocês? Ficou assim. Eu ia perguntar da hora, mas já falou direto. Ah, tá, legal. Eu podia colocar a hora também. Eu podia vir aqui e colocar. Nasci nesse dia, esse horário aqui, às 8h15 e 00. Aí aqui eu venho e informo, além do meu coisa, você, hora, 2 pontos. MI, minuto, 2 pontos, SS, segundo. Aí ele ia armazenar minha informação. Olha lá, armazena do jeito que eu coloquei. Tá? Coloquei as horas também. Quando é 24 horas, aí eu tenho que também colocar ali no formato, ou que é 24, né? E aqui ele fica. Opa. Deixa eu ver aqui. Vou rodar um OBED aqui. Aí eu poderia colocar aqui 15 horas, né? 15 horas. Aí aqui eu coloco 24. Isso. Aí eu falei, ó, eu coloquei no formato de 24 horas. Tá? Então, só pra gente não... Aliás, respondi a pergunta então da data e da hora, né, pessoal? Responda. Outra coisa, eu tô vendo que você tá inserindo, mas você não tá mudando o código. Ele não teria que estar dando conflito na chave primária? Ah, legal. Agora a gente vai entrar nesse conceito que era o próximo que eu ia explicar. Vocês viram que, ó, eu vou dar esse comando aqui, ó. Dá uma olhada aqui em cima, o que vai acontecer. Desabilitou, tá vendo? O Oracle, o sistema de banco de dados, quando você inicia um processo, uma procedure, ou você manda um comando DML, ele inicia o que a gente chama de transação. É uma transação que você faz. Então, por exemplo, eu vou inserir um código de cliente. Para você é só um insert, mas o Oracle cria uma transação para isso. Ou seja, ele vai criar tipo um timeline, onde ele vai receber todos os seus comandos, e o que diz para ele que a sua transação acabou? Quando você diz assim para ele, olha, pode confirmar tudo que eu fiz ou cancele tudo que eu fiz. Aí a transação encerra. Então, por exemplo, quando eu vim aqui e deu insert, a minha transação iniciou, mas ela não terminou. Eu estou na minha transação, beleza. Na minha transação, eu quero inserir um cara, cliente, com código 1. Vou inserir outro.
Ó, você não pode, porque você violou a chave primária. Mas eu ainda estou numa transação. Eu não finalizei ela. Nem a que eu inseri eu finalizei. O Oracle já está controlando tudo para mim. Ó, você inseriu um cliente, legal. Tentou inserir de novo, não pode, porque deu a chave violada. Só que eu ainda não disse para ele assim: grave tudo que eu inseri, o que eu atualizei, ou cancele tudo. Quando ele faz isso? Quando eu uso o comando commit, ele vai comitar. Vocês vão entender, vocês vão escutar esse termo algumas vezes. Comitar é o quê? Gravei a minha informação na minha tabela definitivamente. Ô, Fábio, o save point ele funciona dessa mesma forma do commit? O save point, ele funciona como se fosse um bookmark. O conceito de bookmark que a gente tem, que é o quê? O marcador, por exemplo. Você pode ter uma transação extensa. Vamos supor que na sua transação, a sua transação ela cria uma ordem de venda, ela gera uma nota fiscal e ela gera o título a pagar dessa nota fiscal. Então você tem uma transação enorme. Então ela vem, gera a ordem de venda, depois ela gera a nota, dela gera o título. Legal. Mas pode ser que essa transação dê um erro. Vamos supor, por exemplo, que você cria a ordem de venda, cria a nota, mas na hora de criar o título financeiro, a conta bancária do seu cliente não está cadastrada. Opa, não posso criar título sem conta. Mas ao mesmo tempo, eu não quero perder a nota e a ordem de venda que eu fiz. Então você faz o quê? Eu crio minha ordem de venda, marco um save point 1. Crio a minha nota fiscal, marco save point 2. Crio meu título, opa, deu erro. Então eu dou um rollback até meu save point 2, que terminou quando eu gerei a minha nota, comito até ali. Dali para frente eu cancelo tudo. Então, o save point é para você poder voltar até um determinado ponto da transação, cancelando o que foi feito, mas mantendo o que já de um determinado trecho da sua transação. Ah, tá, entendi, obrigado. Depois a gente faz alguns exercícios do save point para vocês entenderem. É muito raro ter save point. A gente não usa save point no FS. Por quê? Como ele é integrado, a gente não pode correr o risco de ficar a perna solta. Então, geralmente, a gente pega uma transação. Se ela não dá certo, a gente dá uma mensagem de erro e dá rollback em tudo. O que é rollback? Rolar para trás, né? É voltar tudo. Então, aqui, do jeito que eu estou aqui, ó, se eu der um rollback, ó o que ele vai fazer. Ó, rollback completado. Desabilitou aqui em cima. Ele voltou tudo. Se eu tentar inserir de novo, ó, ele não vai dar erro de PK. Porque eu não gravei em banco, eu não efetivei a minha transação. Agora, e esses dois botõezinhos que eu estou mostrando para vocês é o que? É o commit e o rollback. Que eu posso dar aqui via botão ou posso dar via comando. Então aqui se eu der um commit agora, ó, nota que se eu faço, dou um rollback e faço de novo, ele deixa. Agora, se eu dou um commit e tento fazer de novo, opa, não pode. Mesmo que eu dar um rollback agora, não pode. Por quê? O meu commit efetivou no banco. Agora a minha transação acabou. Quando eu dei rollback aqui, eu já estou numa outra transação. Aquela transação acabou e efetivou. Então, meu dado agora está persistido no banco de dados. Então, no caso, se você dá por exemplo, um commit errado, aí é só com backup, né, que eu consigo recuperar. Ou você vai ter que fazer o quê? Eu venho aqui, delete, cliente, where, código 1. Uma linha deletada, commit. Pronto, apaguei. Se eu tentar inserir de novo, agora eu consigo. Então, ou você volta a backup, ou você terá de desfazer tudo que você fez de errado. Uma informação. Nunca vi assim, nunca viu a gente fazer alguma coisa em banco que fomos obrigados a votar backup. Assim, o banco de dados do RP ele é muito grande. É um mundo de coisa. Para você voltar um backup é muito raro. Os backups geralmente servem quando você tem um problema de corrupção de dados ou perca de dados massiva, um desastre, né, que a gente fala, que é, ó, pegou fogo no servidor, roubaram,
pegou um ransomware ou alguma coisa do tipo. Geralmente a gente recupera esses dados na unha ou volta um backup no ambiente, copia só aqueles dados e joga para dentro do DFS e vai colocando de volta para reconstruir, porque ele é muito grande, tá? Mas eu posso recuperar de duas maneiras. Ou eu posso corrigir os dados, né? Que eu fiz errado, eu fiz um insert ou reverto, faço um delete ou vice-versa. Ou volto o backup em algum lugar e pego aqueles dados. Voltar o backup RP? Pode, mas você imagina que quando você fez um erro, quando você alguma coisa aconteceu de errado no banco, você deu um comando errado, pense que tem dezenas, às vezes centenas de pessoas que ainda estão transacionando. Voltar um backup significa perder tudo que elas fizeram. Agora, você imagina, por exemplo, se alguma coisa acontece e o faturamento já mandou 100 notas fiscais Cefaz que já foram autorizadas, que já estão lá no fiscal do governo, da Secretaria da Fazenda do Estado. Como é que você vai voltar um backup perdendo as 100 notas que estão lá? Você vai ter que depois trazer essas notas de volta? Como é que você vai jogar para dentro do sistema, já que para você gerar nota você precisa de ordem de venda, uma nota fiscal, contabilização, financeiro. Então ele é muito amarrado para você voltar um banco inteiro assim. É só mesmo em caso de desastre, tá? Sim, em 99% dos casos é por causa de desastre. Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Obrigado. Legal. Me esclareceu bastante. Não, beleza, tranquilo. Então, gente, isso aqui, ó, eu fiz o meu insert, certo? Comito, vai armazenar e gravar o dado persistido. Dou rollback, ele volta para trás, desfaz tudo que eu fiz. É assim que a transação funciona. Então, o Oracle, embora você possa escrever uma transação com begin e end, quando você está no SQL Plus ou aqui no SQL Command, quando você dá um insert, ele abriu uma transação e está lá, correndo. Não fechou. O Oracle faz todo esse controle. Por isso que eu disse para vocês, imagine se você estivesse acessando um arquivo de dados e fazendo isso. Você estaria retroagindo lá para aquele modelo que a gente usava há muitos anos atrás. Agora não. Agora você pega e você usa um sistema gerenciador de banco de dados que faz todo um controle para manter a integridade do seu banco de dados, para que não fique perna solta ou os dados inconsistentes. Tudo bem? Até aqui, tranquilo? Deu certo? Foi aqui, tudo certo. Legal. Então, ó, só para vocês verem que interessante, ó. Eu dei o insert aqui, aí eu vou abrir uma outra janelinha aqui. Vou até ensinar vocês a usar essa janela, que é a que mais usa, tá? Eu estou fazendo tudo no Command Window, mas a que a gente mais usa é SQL Window. Se você vir aqui, ó, e dar um select na sua tabela. Select asterisco from cliente. Vocês vão escrever muito select na vida de vocês. Vocês vão escrever um volume de select que vocês nunca viram na vida. Você não vai nem conseguir imaginar daqui 10 anos quantos selects vocês escreveram. Só que aqui, gente, eu não ponho ponto e vírgula. Aqui tudo eu rodo de duas maneiras. Ou eu clico aqui no execute, ou dou um F8. Aí ele executa o comando, tá? A SQL Window é diferente, porque ela é mais própria para você enviar comandos de busca, né? Select mesmo. Você pode fazer update, insert e delete, mas ele é mais, vamos dizer assim, ele é meio que preparado para você poder fazer select. Por isso que ele é um pouquinho mais fácil, mais amigável, ele apresenta os dados da melhor maneira. Tanto que vocês viram que quando a gente rodou aquele select lá, aqui, né? Olha como é, acho que... deixa eu ver. Não. Quando a gente deu o tal do select ao uses, lembra como trouxe? Tudo desformatado? Aqui não, ele carrega um gridzinho, ó. Bonitinho. Só que tá vendo que não tem nenhum dado? Mas eu inseri aqui. Por que eu não vejo nenhum dado na tabela? Olha o que faltou. Ah, comitei. Agora eu volto aqui, ó. Aqui. Código, Fábio Cardoso, telefone, data de nascimento. Vocês notaram que enquanto eu não comitei, o dado não estava disponível para mim. E nem estaria disponível para outros usuários que estivessem conectados. Foi só a hora que eu realmente
efetivei a alteração que ela apareceu aqui. Se eu tentar inserir um cara agora aqui... Opa. Unique constraint violada. Ah, mas eu vou colocar o 2. Né? Coloquei o 2. Eu fiz o insert com 2, mas ele não aparece aqui. Ele só vai aparecer a hora que eu comitar. Ele deu erro, tudo bem, não tem problema. Só que eu já tinha dado um comando aqui que tinha feito corretamente, eu só dei um commit. Pronto, ó. 2 registros aqui, ó. Legal? Tranquilo. Ótimo, excelente. Update e delete. Update e delete, o insert insere os dados, o update atualiza, o delete exclui. O que muda quando você vai fazer o update, delete e insert? Você precisa informar quem você está alterando. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar e vou atualizar o nome, né? Meu nome não é Fábio Cardoso. Então, só quero atualizar meu nome. Eu vou dar um update, a minha tabela. O set indica que eu vou agora setar ou definir valores dos campos. Nome igual Fábio Henrique Santos Cardoso. Beleza. Ponto e vírgula. Mandei o comando. Certo? Acabou o commit. Legal. Venho na minha tabela. Olha lá. Só que é o seguinte. Ele atualizou todos os registros como Fábio Cardoso. Se isso fosse uma tabela de produção, o que tinha acontecido com a minha tabela de cliente? Todos os... Sem mudar, né, o where. Isso, exatamente. Eu tenho que falar qual registro que eu estou alterando. Where, código, igual a 1. Opa. Ponto e vírgula. Aí eu vou colocar aqui só um S ponto para dar uma diferencinha. Ah, você viu que aqui tinha dado 2 e aqui tinha dado 1? Isso aqui ele não gravou em banco, lembra, ó? Falta comitar. Então, eu consigo até validar. Oh, quantas linhas ele atualizou? Uma só. Ah, então o comando deu certo. Agora eu vou comitar. Comitei. Venho na minha tabelinha select. Ah lá, ó. O 1 está atualizado. Então, o delete e o update, eu preciso informar quem é o cara. Agora é o seguinte, se eu estou fazendo um update, um delete numa tabela e eu quero um registro único, eu só quero atualizar um registro, quer dizer que quais dados que tem que compor o meu where? A minha chave primária. Porque a minha chave primária garante que o meu dado é único. Ou uma chave do tipo unique. Porque, por exemplo, eu poderia ter uma chave primária que é código e eu poderia ter um campo CPF que é uma constraint única. Ou seja, eu só tenho um CPF por cliente. Não posso ter mais de um. E é obrigatório. Aí eu poderia fazer um update, um delete por CPF. Mas eu sempre tenho que fazer ele com uma informação única. Se eu estou fazendo um registro apenas. Se eu quero uma entidade. Agora, eu quero fazer um update, por exemplo, às vezes alguém fala assim, não, faz um update para mim na tabela de comissão, joga mais 5% para todos os vendedores. Aí beleza, ou para os vendedores do coordenador fulano. Aí tudo bem, eu posso dar update, comissões, 7. Comissão igual, comissão mais 5%, where, coordenador igual fulano. Vai atualizar um monte? Vai, mas porque eu quero fazer uma atualização maciça. Agora, se eu quero só um registro de uma entidade, ele é único, cliente, fornecedor, nota fiscal, ordem, que são dados únicos, então eu sempre vou
buscar fazer o update ou delete pela chave primária. Porque garante que eu estou excluindo ou atualizando exatamente o registro que eu quero. E além disso, você garante que você está usando um caminho mais rápido, já que a chave primária também cria um índice. E o índice é um assunto que a gente vai falar depois. E o delete, como não seria diferente, tá, gente? O delete é a mesma coisa do update. Eu vou até usar isso aqui, ó, só para vocês verem. Delete cliente. Só isso. Eu nunca estou deletando a tabela. Eu estou deletando o registro número 1. Delete client, where código for igual a 1. Então, delete da tabela cliente, quem for código igual a 1. Rodei, beleza. Um commit. Comitei, acabou. Se eu venho a minha tabelinha e consultar de novo, olha lá, só ficou o registro 2.